Vamos lá? Sabedoria Prática, dia 13. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 13. Ontem foi muito legal, falamos um pouquinho muitas coisas que a gente falou ontem, da mulher virtuosa, falamos sobre ansiedade, aborto, foi bem legal. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 aqui, eu tô com uma Bíblia versão NVI. Bom dia, porque eu sei que tem gente que não tá em casa agora, né? Tá já a caminho do trabalho e essa versão eu acho mais fácil para compreender, tá? Então, estamos no livro de Provérbios, os Provérbios de Salomão. E ele começa assim: o filho sábio acolhe a instrução do seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda sua boca guarda a vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Mais uma vez aqui, vocês já viram desde o início que a gente começou a leitura de Provérbios, mas sempre falando sobre o cuidado, né, com a nossa língua, com as nossas palavras. Nós já sabemos aqui que as nossas palavras têm poder. Tudo que a gente declara tem poder, né? Principalmente no mundo espiritual. Nós já falamos aqui ontem sobre a pessoa de língua afiada, das pessoas que ferem as outras com a língua, né, com as suas palavras. Então, mais uma vez aqui nós estamos sendo chamadas a atenção quanto à nossa língua, às nossas palavras. Quem guarda a sua boca, guarda a vida. Saber a hora que a gente precisa se calar é tão importante quanto, né, as palavras que nós escolhemos para usar. Existem momentos na nossa vida, e a Bíblia, aqui em Provérbios, também fala sobre isso, que a pessoa, até o tolo, que fecha a sua boca, ele consegue se passar por uma pessoa sábia. Porque muitas vezes as pessoas acham que a sabedoria tá no falar as coisas, sabe? Às vezes as pessoas querem mostrar para os outros uma sabedoria falando, sabe? Se expondo. E a primeira coisa que nós vemos aqui sobre a diferença entre o tolo e o sábio é que o tolo se expõe. No muito falar, o tolo acaba expondo a sua insensatez. Mas o sábio, a pessoa sábia, é aquela que sabe guardar as suas palavras. Nem tudo o que nós estamos pensando precisa ser dito. Nem todas as nossas opiniões precisam necessariamente ser expostas. E a gente vive num mundo hoje que as pessoas querem expor as coisas demais. Mas expor demais é tolice, é insensatez, é falta de sabedoria. Principalmente no mundo que a gente vive hoje de rede social, em que as pessoas acham que por estarem ali não frente a frente com as pessoas, né, mas por estarem de trás de um celular, né, de um tablet, de um dispositivo, não estarem ali expostas, as pessoas acham que podem expor as suas opiniões, porque afinal a rede social é minha, liberdade de expressão, eu posso falar o que quiser, mas não é bem assim, né? Toda vez que a gente se expõe, a gente também tem que ter essa noção que nós corremos riscos na nossa exposição. E aí você está disposta, né? Nós estamos dispostas a conviver com esses riscos que nós estamos correndo, sabe? Então nem sempre o que ele está falando aqui é isso. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Sabedoria também é saber se calar quando for preciso, né? Sabedoria também é não falar só porque está todo mundo falando. Não entrar em discussões que não vão levar a nada, né? Isso é sabedoria também. A Bíblia fala lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, né? Há tempo para falar e há tempo também de ficar calado. E a sabedoria, né, que vem de Deus, o temor do Senhor, que nós estamos buscando aqui através da leitura desses estudos, vai nos orientar. O Espírito Santo vai nos orientar, se nós buscarmos e pedirmos a Deus, os momentos que nós devemos falar, que nós devemos calar, as conversas
em que nós precisamos estar e conversas que nós não precisamos estar. Isso aqui é uma oração que eu tenho feito, né, ao Espírito Santo, quase que todos os dias, porque às vezes eu até me esqueço, mas sempre que eu me lembro, mesmo que seja no meio do dia, eu peço para Ele: Espírito Santo, me guia em todos os lugares onde eu preciso estar hoje. Me guia, me coloca nas conversas que o Senhor queira que eu esteja, porque se tiver alguma que não queira que eu esteja, eu não quero estar. Me guia em todas as áreas da minha vida, né? E aqui está falando, a sabedoria também é guardar a sua boca, né? Saber se calar na hora que for necessário que a gente se cale. Verso 4, falando novamente sobre a preguiça, né? 2 assuntos que nós estamos vendo bastante, sendo bem repetitivos aqui. É sobre guardar a língua, né? A nossa boca, e sobre a preguiça, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos, né? Um pouquinho só de observação aqui falando sobre isso, mas não só quanto à preguiça, mas o perigo também da procrastinação, que é uma forma da preguiça, né? Em que a gente adia as coisas, adia às vezes, e aqui está falando principalmente, né, sobre desejar e não conseguir. E a procrastinação, ela faz isso com a gente. Muitas vezes a gente deseja algo, Deus põe algo no nosso coração, Deus põe um projeto, né? Deus põe alguma coisa para a gente fazer, ou até as nossas responsabilidades, e nós adiamos por causa da procrastinação. E aí ficamos somente desejando. Sabe aquela sensação? Nossa, eu poderia ter feito isso, eu já tive essa ideia primeiro, mas veio outra pessoa e fez antes de mim, ou teve a ideia antes de mim, né? Isso é o que acontece quando a gente adia as coisas que Deus colocou no nosso coração, quando a gente adia os projetos, quando a gente... Porque eu tenho aprendido, e eu aprendi isso na Bíblia, eu coloco o versículo depois para vocês, que o Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. O que está dizendo esse versículo? Que Deus opera em nós o querer, ou seja, às vezes tem coisas que nascem no nosso coração, ideias, projetos, né? Que a gente acha que foi a gente, que foi uma inspiração, que foi algo nosso, mas na verdade é o querer de Deus agindo em nós, operando em nós. É Deus operando o seu querer em nós. E aí a gente fica achando que é projeto nosso, que é alguma ideia nossa, alguma inspiração nossa. Só que aí ele fala que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar. Só que quando a gente acha que é coisa nossa, que é inspiração nossa, que é coisa da minha cabeça, que é algo do meu coração, aí vem outros pensamentos, né? Aí vem o quê? Entra junto. As minhas limitações, né? O que as pessoas vão achar, as dificuldades que eu vou ter que enfrentar para realizar isso. É muito difícil, é complicado. E aí a gente vai colocando, né, todos os porquês de não realizar aquilo, né? Todos os porquês para não entrar nesse projeto. Só que a Bíblia está falando que de Deus, né, vem, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, se entra no nosso coração um projeto, uma ideia, né, algo que seja de Deus para nós, você fica tranquila. E eu aprendi com essa palavra a descansar o meu coração. Porque se é projeto de Deus, se é querer de Deus, ele se responsabiliza tanto pela ideia, tanto pelo querer, quanto por realizar. Então, quando isso é maravilhoso e libertador, pelo menos para minha vida foi muito libertador, porque eu parei de me preocupar com todas essas desculpas aqui que eu falei para vocês. Porque se essa inspiração, se essa ideia, se esse projeto vem de Deus, ele também se responsabiliza pelo realizar. E aí não há barreiras, porque para o nosso Deus não há barreiras, né? Para ele não há impossível, ele é soberano, ele é poderoso e ele opera o realizar. Não existem pessoas que possam impedir, não existe nada, nem ninguém que possa impedir. Filipenses 2,13, isso mesmo, Jéssica. Ela já falou aqui para nós, Filipenses 2,13, isso mesmo.
Não existe, sabe, plano contrário, pessoas contrárias. Nada e ninguém pode impedir o projeto de Deus que nasceu no nosso coração. Se é o querer dele, o operar também é dele. Então, fica tranquila, sabe? Quantas coisas que não fazemos por pensar assim, é isso mesmo. Então, toda vez que vier um projeto no seu coração, uma ideia de algo novo, sabe? Ore a Deus, coloque diante de Deus, confia nele, porque se Deus está no meio disso, se é a vontade dele, ele está operando no seu coração o querer e ele também vai operar o efetuar. Apenas faça a sua parte, faça aquilo que ele tem te chamado, tem falado para você fazer, que eu tenho certeza, eu tenho experimentado isso. Foi a partir dessa palavra também que eu comecei a fazer esse estudo, porque se dependesse de mim eu não faria, sabe? Eu não faria mesmo. Eu já pensei tantas vezes, tantas ideias que surgiram na minha cabeça de fazer um estudo, alguma coisa na internet para ajudar, às vezes alguém. Já pensei em vários temas de estudos aqui e eu não fazia, por medo de muitas coisas e porque eu achava que vinha de mim. Mas quando eu entendi que não é sobre mim e principalmente porque a inspiração veio de Deus, o querer é dele, eu deixei eu realizar nas mãos dele, sabe? E eu tenho vivido essa bênção na minha vida, eu creio e eu espero que você tenha entendido essa palavra hoje e faça isso também, sabe? O querer, Filipenses 2:13, Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar, tá bom? Vamos lá, que eu falei um pouquinho aqui. 5, os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. 8, as riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. 9, a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagam. Vou parar aqui também, porque nessa parte eu fui lembrada, né? Lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus falando que nós somos sal da terra e luz do mundo. E que como luzes do mundo, nós não podemos ser apagados, nós não podemos ser escondidos, né? Que não se esconde uma cidade iluminada. E como luzes do mundo, luzeiros do mundo também, que na versão, né, mais próxima do original, luzeiros do mundo, porque a luz principal é Jesus, nós refletimos, ele nos empresta um pouco da sua luz para nós refletirmos aqui no mundo. A gente precisa ter a consciência, como a palavra está dizendo aqui, né? A luz do justo resplandece esplendidamente. Nós precisamos ter a consciência de que nós somos luz do mundo. E como luz do mundo, nós estamos ali sendo vistas. Jesus falou lá em Mateus, né? Não se esconde uma cidade iluminada. Não se pode pegar uma luz, uma lamparina e se colocar debaixo ali de um móvel, né? De uma mesinha, enfim. Mas não se pode pegar uma lâmpada, uma luz para ela ser escondida, né? Isso não faz sentido. Assim também é a nossa vida. Como luzes do mundo, nós temos que ter a consciência de que nós estamos sendo vistos o tempo inteiro. Não se pode esconder a nossa luz, não se pode esconder a luz que Jesus nos deu. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Como luzes no mundo, nós estamos iluminando as trevas. A nossa luz, ela precisa iluminar, né? A luz, ela tem uma função, que é iluminar o caminho, iluminar o ambiente, tirar da escuridão, né? E como luzes do mundo, esse é o nosso papel também. Iluminar para que as pessoas sejam tiradas da escuridão. Iluminar o caminho para que as pessoas sigam até essa luz maior que é Cristo. Esse é o nosso papel como luzes do mundo,
né? E como luzes do mundo, como eu disse, nós estamos sendo vistas, nós estamos expostas. Então, por isso também nós devemos observar, né? Nós estamos lendo Provérbios aqui, ensinando a sabedoria, e estamos vendo várias atitudes, né, que diferenciam o justo de um tolo. E as pessoas estão estão vendo, né, observando as nossas atitudes como luzes, né? E que responsabilidade que nós temos como luz do mundo, né? E eu já percebi que eu tô falando muito né. Eu tenho que parar com isso. Eu vi meu vídeo de ontem, eu tô falando muito né. Nós estamos sendo observados. Algumas pessoas irão amar a nossa luz, vão querer seguir, vão querer entrar por esse caminho, mas precisamos ter a consciência também que alguns, por causa da nossa luz, irão odiar a nossa luz. Vão querer fazer tudo para apagar a nossa luz, porque elas não entendem que essa luz não é nossa, né? Por mais que elas invejem, por mais que elas fiquem incomodadas, por mais que elas odeiem a nossa luz, elas nunca vão conseguir apagar. De repente, se fosse minha luz, se fosse produzida por mim, elas até conseguiriam. Mas não é minha, é a luz de Jesus. Então nunca vão conseguir apagar a sua luz, a não ser que você saia do caminho da luz. Mas as pessoas nunca vão conseguir apagar a nossa luz. Então tenha na consciência, amém, tenha consciência de que como luz do mundo, nós também vamos ser amadas e também vamos ser odiadas. O mundo nos odeia, sabe? Então não fique triste, sabe? Não fique magoada quando de repente um dia você se debater com uma situação em que você estiver sendo odiada por causa da luz que habita em você. Foi Jesus que nos disse, né, que no mundo nós teríamos aflições, que sofreríamos por causa do nome dele, né? Então não fique triste. Tenha consciência, nossa, se está acontecendo isso é porque verdadeiramente eu estou sendo luz, sabe? Então para, às vezes, de brigar com as pessoas, porque também a nossa luta não é contra a carne, né, e contra a sangue, mas é contra essa escuridão que existe dentro das pessoas, que está dentro dessas pessoas, impedindo elas de enxergar a verdade. E aí, o nosso papel é continue brilhando a sua luz, iluminando o caminho para que as pessoas encontrem esse entendimento, né, para que as pessoas encontrem a luz maior que é Jesus. Continue iluminando o caminho para que pessoas saiam das trevas, porque é para isso que Jesus nos emprestou a nossa luz. Que a gente possa ter consciência também, ter muito cuidado com isso, porque essa luz aqui, muitas vezes acontece, sabe? As pessoas, quando entram nesse caminho que nós já falamos aqui, no caminho da soberba, sabe? No caminho elas começam a ficar cegas e confundem essa luz e acham que essa luz é própria. E essa luz não é nossa, essa luz é de Jesus. Jesus falou, lá em Mateus 5, depois você vai ler, que nós somos sal da terra e luz do mundo para que as pessoas vejam as nossas obras, porque a obra, né, as nossas atitudes, as pessoas estão vendo, mas que vejam as nossas obras para glorificar a Deus, ao nosso Pai que está no céu, não a nós. Entendeu? Então, todas essas responsabilidades que nós temos como luzes do mundo. E a caminho do justo, as veredas do justo são como a luz da aurora, vão brilhando cada vez mais até que chegue o dia perfeito. Então vamos continuar brilhando a nossa luz, tá? Vamos lá. Verso 10, a gente ainda tá no 10, olha. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ouvir conselhos, né? Dar atenção aos conselhos é sabedoria. O orgulho faz com que a gente não escute as pessoas, né? E ainda gere discussões. Já viu aquela pessoa que vai defendendo algo, sabe? Às vezes até ela mesma sabe que não tá certo, é furada, mas pelo orgulho, é isso que está falando aqui. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos cada vez terá mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será compensado.
Tanta coisa aqui para falar que não vai dar tempo, mas você continua estudando na sua casa e peça o Espírito Santo para te falar, tá bom? O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista o favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Vocês estão vendo quantas vezes já se repetiu isso aqui só nesse provérbio, só nesse capítulo 13, falando de dar atenção à instrução, né? Atenção à instrução da palavra de Deus, atenção à instrução das pessoas mais sábias que você, atenção à instrução das nossas autoridades. Toda pessoa que é sábia, né, aqui a gente vê a diferença, né, das atitudes das pessoas sábias e das pessoas tolas, mas a pessoa sábia é aquela que dá ouvido às instruções que ela tem recebido, né, que não pega a instrução que tem recebido e rejeita a instrução, porque o tolo é assim, quando recebe uma instrução, quando é repreendido, ele rejeita, né, ele odeia, ele não recebe. Mas a atitude do sábio é pegar, ouvir, pondera no seu coração. Veja o que essa instrução tem valido para você, né? Porque a gente precisa saber diferenciar também, né? O que é uma instrução, o que é uma crítica construtiva para a nossa vida. Quem são as pessoas que estão falando, né? Não é qualquer pessoa também que pode nos instruir, mas as pessoas que têm essa autoridade na sua vida, essas pessoas que importa a opinião delas para você. Ouve essas instruções, pondera elas no seu coração e tira dali o que é bom para a sua vida, o que você deve fazer e o que você deve rejeitar. Mas nunca devemos desprezar, tá bom? O anseio satisfeito agrada o homem, 19, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Já vimos aqui que o temor do Senhor faz nos afastar do mal, né? Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí eu lembro daquele ditado popular, diga-me com quem anda que direi quem és. Lembro também do Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda. Aí ele vai dar uma lista ali das pessoas que o homem que é bem-aventurado não deve andar. O que está falando aqui? Que é para eu me isolar, para eu não andar com ninguém? Não, não é isso. A gente já falou aqui, lá no dia 2, né, das bênçãos da sabedoria. E a sabedoria que vem com o temor do Senhor faz a gente saber diferenciar as pessoas com quem nós devemos nos associar. Que aqui está falando sobre isso, né? Quem anda com o sábio é associação, é relacionamento próximo, sabe? É companheiros de vida. Quando nós escolhemos andar com pessoas sábias, seremos cada vez mais sábios, isso é consequência. Mas se nós desejamos andar com tolos, seremos cada vez mais parecidos com eles. E aí o livro de Provérbios nos ensina toda a diferença entre um sábio e um tolo. É só a gente começar a observar que a gente vai saber, tá bom? 21, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. 23, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele perde convivência, isso mesmo. 24, quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Essa é a última parte que eu queria falar, porque nós já vimos aqui, quem está aqui desde o início, nós já vimos quão importante, falamos aqui agora, que é observar, amar a instrução. Lá no capítulo 4, se eu não me engano, 3 ou 4 de Provérbios, a gente viu Salomão falando um pouco da sua criação, né, em que ele era muito amado pela mãe e instruído pelo seu pai. O que o provérbio está falando aqui é que quem não corrige os seus filhos, né?
Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem não corrige, quando a gente não corrige os nossos filhos, e isso o mundo tem feito muita confusão na cabeça das pessoas, porque é o que tem sido pregado, né, por aí, sobre a falta de instrução, a falta de correção, né? E isso é contrário ao que a palavra de Deus diz, porque a Bíblia fala, né, que a gente não deve nem desprezar a correção do Senhor, porque Ele só corrige quem Ele ama. O nosso amor com os nossos filhos não é demonstrado somente quando a gente dá tudo o que eles querem, faz tudo o que eles pedem, né? Concede tudo o que eles desejam, enche eles de coisas, de presentes. E é isso que muitas vezes as pessoas têm feito, né? Se confundindo, achando que amar os filhos é mimar os filhos. E mimar os filhos é qualquer coisa menos do que amor. Porque quando a gente mima, a gente não está ensinando para eles a vida verdadeira lá fora. Porque dentro de casa pode ser uma bolha de mimos e de presentes, mas lá fora, o mundo, a vida real não é assim. E quando a gente cria os nossos filhos com base nesse pensamento, né, de dar tudo que eles querem, de fazer tudo que eles pedem, né, de seguir, tem casas que os filhos, né, têm mais voz de autoridade até mesmo que os pais. Nós estamos criando monstros para a sociedade. A gente precisa entender, eu tenho colocado cada vez mais isso no meu coração, que eu não estou só colocando o filho no mundo, mas eu estou criando seres, indivíduos, que vão fazer parte da sociedade daqui a alguns anos. E como que eu quero que eles sejam como adultos lá fora? Vai depender do que eu estou fazendo aqui hoje. A gente precisa entender isso, né? Que criação de filho não é só quando eles estão adultos lá fora. Lá fora, quando eles estiverem adultos, vai ser só reflexo do que a gente tem feito hoje. E instruir, corrigir, castigar quando for necessário, sabe? Isso faz parte dos pais que amam os seus filhos, porque assim, nós já vimos aqui, o filho que ouve a instrução é sábio, o filho que não ouve é o zombador, é tolo. Mas toda a instrução que nós estamos dando, né, toda a repreensão que nós estamos dando, isso fica no coração deles, mais do que presente, né, mais do que desejo satisfeito. Mas eu tenho todas as instruções dos meus pais também aqui no meu coração. E corrigir nossos filhos, né, se preocupar em discipliná-los. Gente, o que a gente mais vê hoje em dia é isso, né, pais que não sabem nem disciplinar os seus filhos. Né? Os pais que não disciplinam os seus filhos muitas vezes passam vergonha, né? Passam vergonha na rua, passam vergonha. Vamos aprender a agir como a Bíblia fala. Toda a instrução, a gente viu Salomão lá, amor e disciplina, né? Amor e instrução. Toda a instrução dada com amor, né? Toda a instrução dada com base nisso aqui, ela vai ter um efeito na vida dos nossos filhos. Que nós possamos entender essa palavra. Bom, nós já estouramos o tempo aqui. Mas esse foi o nosso estudo do dia 13, sabedoria prática, sabedoria para nós praticarmos na nossa vida. Vocês viram que tem muita coisa, né? Muita coisa que, apesar do capítulo 13 ter sido menor que o de ontem, mas ele fala sobre muitas coisas aqui. Então, a minha dica é que você continue, faça essa leitura novamente aí na sua casa. Peça ao Espírito Santo, de repente, para te falar mais alguma coisa, né, que você precisa hoje. E amanhã, eu espero vocês. Amanhã tem mais sabedoria prática para a nossa vida. Eu espero que tenha sido bênção para você hoje. Continue sendo bênção para todas nós. Eu estou crescendo junto com vocês. E eu espero vocês amanhã, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada, Karina, Nanda, Ju, a Jéssica, Cacau, todo mundo que passou por aqui hoje, Carol, todo mundo que esteve aqui junto nesse estudo. Eu espero vocês amanhã. Vamos orar. Senhor, meu Deus querido, Pai, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada por esses momentos que nós estivemos contigo através da Tua palavra.
pelas suas instruções na nossa vida, Deus. Te peço agora que o Senhor nos dê um dia muito abençoado, abençoe a vida de cada mulher que esteve aqui assistindo, que vai assistir depois, dê elas um dia abençoado, um dia de vitória, e que o Senhor possa nos encher cada vez mais com a sabedoria que vem de Ti, Deus. Toma as nossas vidas nas suas mãos, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Obrigada, gente, até amanhã, tá bom? Compartilha depois. Compartilhe o seu estudo lá no Instagram para eu poder repostar também. Vamos continuar. Até amanhã. Beijo.